Christian Andreacchio foi encontrado morto no andar de cima do seu apartamento no dia 26 de fevereiro de 2014. Autoridades do Departamento de Polícia de Meridian correram para o local e, após uma investigação de apenas 45 minutos, foi determinado que ele tinha tirado a própria vida. E pronto, caso encerrado. Porém, muitos, incluindo sua família, acreditam que foi um assassinato. E, como vocês vão perceber ao longo desse caso, tudo é estranho, esquisito e suspeito. E se de uma coisa nós temos certeza é que ele não tirou a própria vida. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo, literalmente agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, incluindo creepypastas e contos de terror, é só enviar para o nosso formulário que está aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. E pega o seu copo com açúcar, porque o caso de hoje é assim de um absurdo tão tremendo que eu não tenho nem palavras. Se preparem, porque esse vocês vão passar muita raiva. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Christian Shane Andreacchio nasceu no dia 4 de novembro de 1992 e ele era o segundo filho de 4 de Ray e Todd Andreacchio. Enquanto sua mãe cresceu em Meridian, o seu pai veio de Dalewood, também no Mississippi, e os dois se conheceram após Ray passar a trabalhar como recepcionista na Meridian Aviation, considerando que Todd também trabalhava lá, só que ele era o responsável por abastecer os aviões. Não demorou muito tempo até que os dois começassem a namorar e logo em seguida se casaram. O primeiro filho do casal a nascer foi Josh, depois veio Christian, Alexa e, por último, Shelton. Como a família era grande, o Ray e Todd passaram os primeiros anos trabalhando em 1 ou 2 empregos cada um, para que eles conseguissem ali sustentar toda a família tranquilamente e não acabassem passando por perrengues no final do mês quando os boletos chegassem. E super valeu a pena o esforço, porque todas as crianças tiveram infâncias maravilhosas e como na época eles moravam no campo, tudo era ainda melhor. Eles podiam passar boa parte do tempo ao ar livre, colocando em prática suas criatividades e se preocupando apenas em serem crianças. A única menina do grupo de irmãos era Alexa e ela sempre foi muito próxima de Christian em específico. Eles tinham uma relação assim muito incrível e sempre que ela precisava de um conselho ou apenas um ombro amigo, ele sempre estava disponível. E como ela era a única menina, obviamente, todos os irmãos meio que tomaram aquele papel de protetores e sempre estavam cuidando dela. Ray até se lembra de que em um certo dia, quando os meninos queriam andar de motocross pelo campo, Alexa também estava doida para ir, porque os meninos podiam ir e ela não. Provavelmente porque ela era muito nova, mas isso não vem ao caso. E como ela era muito pequena, ela não tinha como dirigir uma moto. Então, Christian pegou uma casa de cachorro que eles tinham, a colocou dentro com toda a proteção possível e amarrou a casa na sua moto para que ela também pudesse participar. Basicamente, todos os irmãos eram mega próximos, não só eles, como toda a família. Eles realmente se uniam para absolutamente tudo e sempre estavam participando da vida de cada um. Outro irmão que era grudado em Christian era Josh, e eles ficaram ainda mais próximos quando ambos começaram a trabalhar como rebocadores na Magnolia Marine. E caso você, assim como eu, não sabe o que é trabalhar como rebocador, eu vou facilitar a sua vida porque eu dei uma pesquisada. Basicamente, a pessoa trabalha dentro de um barco pequeno que é responsável por puxar, empurrar e rebocar outros tipos de barcos ou até mesmo navios. É a mesma coisa quando um carro é rebocado, só que no caso de Christian e Josh, era no mar, que deve ser bem mais legal, por sinal. Mas enfim, continuando. Apesar dos dois serem muito próximos, eles também eram muito diferentes. Enquanto Josh era o irmão mais quietinho, tímido, que ficava ali na dele,
Christian era o completo oposto. Ele era mais animado e sempre estava pronto para uma nova aventura. As pessoas diziam que ele era a luz da festa ou a alegria da festa, então ele sempre estava ali para animar todo mundo e isso era muito legal. Não é à toa que ele tinha muitos amigos. Já na escola, ele até se dava bem, tirando notas boas e cooperando ali com os professores, mas não pensem que ele gostava de estar lá. Ele preferia fazer qualquer coisa do que ir para as aulas, mas ele tinha noção de que ele precisava estudar, que aquilo era importante, então ele se esforçava mesmo não gostando, o que é o ideal. De acordo com seus professores, Christian era o tipo de menino que fazia tudo o que eles pediam, sem problema nenhum, mas que também era bem agitado, falador e impulsivo. Para ele, ficar parado por muito tempo era uma tarefa mega difícil, o que eu super entendo. Além de tudo isso aí, ele amava lutar e andar de motocross, e o seu amor pelas motos era tão grande que ele pediu uma moto de aniversário de 16 anos de idade ao invés de um carro, mas o que ele mais amava, assim, mais do que tudo, era estar dentro da água com jet ski. Como vocês puderam perceber, ele era mais do que radical, ele sempre estava se movimentando e ele sempre queria novas aventuras. Praticamente todos os dias ele acordava às 5h30 da manhã e passava horas e horas e horas no lago. Christian também foi descrito como sendo um cara divertido, leal e magnético. Não é à toa que ele era amigo assim de todo mundo e vivia rodeado de pessoas. E se você vê os seus familiares e amigos falando sobre ele, você fica com vontade de ser amiga dele, porque todo mundo fala que ele sempre estava feliz, rindo e vivendo a sua melhor vida. Ele se jogava nas oportunidades e vivia presente na vida de todo mundo. Não de uma forma intrometida e chata, mas ele realmente se preocupava, sabe? Então ele chegava, perguntava como é que você tá, quer ajuda pra alguma coisa. E talvez na frente, isso de querer sempre ajudar os outros acabou fazendo com que ele entrasse em uma situação bem complicada. Dizer que ele era um ótimo amigo parece pouco para o que ele era. De acordo com a sua mãe, Christian sempre protegia muito seus amigos e lutaria por eles até quando eles não conseguissem mais lutar por si mesmos. Ela também disse que ele não era o tipo de garoto que ficava com vergonha de sair com a mãe, muito pelo contrário. E eles eram tão próximos que ele costumava lhe enviar fotos do nascer e do pôr do sol em diferentes pontos da cidade no seu percurso até o trabalho. Apenas porque ele queria que ela visse o mesmo que ele estava vendo. E o mais engraçado é que ele destoava muito da própria família, enquanto todos eram mais na deles, não demonstravam tanto afeto com abraços e beijos. Christian fazia o contrário. Ele vivia abraçando todo mundo e sempre que dava mostrava algum tipo de afeto físico além de palavras. E ele tinha um talento absurdo para palavras, tá? Fazendo com que todo mundo se sentisse especial quando estava com ele. Além de todas essas qualidades, ele também cresceu com o hábito de doar suas roupas e sapatos para crianças que vinham de uma realidade completamente diferente da sua e não tinham acesso a essas coisas básicas. E mais tarde, a sua família descobriu que ele passava na casa de um senhor, pelo menos uma vez por mês, era um senhor assim bem mais velho, apenas para checar se ele estava bem e se precisava de alguma coisa. E tipo assim, ele fazia essas coisas porque ele realmente era uma pessoa muito boa. Ele não esperava nada em troca, tanto que muitas coisas foram sendo descobertas só após a sua morte. Mas vamos voltar aqui para sua vida. Quando ele estava na escola secundária, ele conheceu uma menina chamada Avery Smith. E podemos dizer que ela era o grande amor de sua vida e o sentimento era mútuo. Os dois se viram pela primeira vez quando ele passou a frequentar uma aula de inglês e eles se deram bem de imediato. Avery até disse que começou a gostar dele naquele mesmo momento, mas ela não sabia se ele sentia a mesma coisa porque os dois eram bem diferentes. Avery sempre foi mais do tipo nerd, que ficava ali 100% focado em seus estudos e sua vida acadêmica, sendo que a gente sabe que Christian não era bem assim. E como ela achava que nunca teria uma chance com ele exatamente por conta disso, ela até chegou a tentar juntar ele com algumas de suas amigas e só parou quando ele chegou a praticamente falar: "Ô meu anjo, eu não quero elas não, eu quero tu". E foi assim que eles começaram a namorar. O namoro durou ali cerca de 5 anos e desde o começo eles se davam muito bem com a família um do outro, eles viajavam direto e de certa forma eles se completavam. Enquanto Christian conseguia tirar a Avery da sua bolha e sair da sua zona de conforto, Avery era quem conseguia mantê-lo mais calmo e focado em seus objetivos.
Quando Christian chegou nos 18 anos de idade, ele começou a trabalhar em um rebocador e esses barcos viajavam por todo o Mississippi e isso era algo que ele simplesmente amava, porque ele podia trabalhar no mar, que era a sua grande paixão, e ganhar dinheiro com isso. Mas tinha um pequeno problema. Ele trabalhava 6 horas e depois descansava 6 horas e tinha que morar dentro do barco durante a sua jornada de 30 dias. Então, por 30 dias, ele ficava no mar, longe da família e longe da namorada. Mas é aquilo. Era o seu grande sonho e ele só precisava ir se adaptando e vendo a melhor forma de fazer com que tudo funcionasse direitinho. E durante toda a sua vida, ele trabalhou no mesmo barco com a Magnolia Marine. E ele aprendeu tudo tão rápido que quando ele estava com 20 anos de idade, ele já conseguiu ser promovido para primeiro oficial. E isso, aparentemente, é bem raro. Geralmente, leva muito mais tempo para que isso aconteça. E a maior ambição de Christian era se tornar o capitão mais jovem da história da Magnolia Marine. E amigos, ele estava muito bem encaminhado. Ele trabalhava muito, amava o trabalho e não via problema nenhum em passar 9 meses do ano dentro de um barco. Além disso, ele ajudou o pai a construir a casa da família no lago em Dalewood e tudo parecia estar indo muito bem. Mas, como eu falei, ele passava muito tempo longe da família e de Avery. E com o tempo, isso acabou se tornando um problema. Namoro à distância geralmente é bem complicado, principalmente acredito que nessa fase onde os dois estavam encontrando seus caminhos, descobrindo o que queriam fazer quando crescessem e meio que envolvidos ali em um monte de mudanças pessoais. Nessa época, Avery estava cursando faculdade de veterinária e os horários simplesmente não batiam. Toda vez que Christian voltava para casa, ele passava umas 2 ou 3 semanas e ele queria passar todo esse tempo com ela, mas ao mesmo tempo ele queria sair para se divertir. Ele não queria ficar dentro de um dormitório ou de um quarto, sabe, meio que parado, sendo que ele fazia isso já dentro do barco. E isso não estava funcionando muito bem, porque Avery precisava estudar para as provas ou fazer algum teste. E obviamente ela não queria que ele ficasse em casa com ela sem fazer nada, apenas porque ela não podia sair. Então, depois de um tempo, eles decidiram terminar amigavelmente e todo mundo tinha certeza absoluta de que eles acabariam juntos no final por conta do amor que ainda existia ali. Eles achavam que era apenas realmente uma fase onde muita coisa estava acontecendo, mas que quando tudo se acalmasse e se estabilizasse, eles voltariam. Afinal, eles não terminaram por briga ou algo do tipo, não foi falta de amor, na verdade tinha muito amor envolvido, era só realmente as agendas não estavam batendo. Depois do fim do relacionamento, eles continuaram amigos, eles ainda eram muito próximos das famílias um dos outros, tanto que Christian vivia indo na casa da família de Avery para ficar com eles, e ele dizia para a mãe que ia morar com ela até completar 27 anos de idade, porque essa seria a época em que Avery terminaria a faculdade e eles poderiam comprar uma casa juntos e finalmente se casarem. Porém, um tempo depois, Christian começou a namorar com uma outra pessoa, e o seu nome era Whitley Goodman. Os dois conheceram através de um amigo em comum e rapidamente começaram a namorar. E apesar de Whitley ser um pouco mais nova que ele, eles andavam com as mesmas pessoas, então era só uma questão de tempo até que eles se conhecessem. E de acordo com seus amigos, eles pareciam estar obcecados um pelo outro, mas o relacionamento definitivamente não era muito saudável. Whitley foi descrita como sendo uma garota muito bonita que sonhava em se tornar uma cosmetologista. E assim como Christian, os seus professores se lembravam muito bem dela. Mas, nesse caso, não da forma mais carinhosa e legal possível. Parece que ela vivia se metendo em problemas e como ela vivia faltando às aulas, ela teve que começar a usar uma tornozeleira eletrônica. Pois é. Ela também não tinha uma relação nada boa com a sua família e muitos chegaram a dizer que nunca a tinham visto com os pais e outros parentes e por conta disso ela podia fazer praticamente o que bem quisesse, quando quisesse. No começo, quando a família Andreacchi a conheceu, eles gostaram dela e acharam gentil e doce, só que a realidade era bem diferente disso aí e eles não iriam demorar muito até perceberem. De acordo com Whitley, os seus pais tinham se separado alguns anos antes e que agora sua mãe tinha se casado com outro homem, tinha tido filhos e lhe dito que não tinha mais espaço em sua vida para ela. O que é terrível.
Então, basicamente, ela não tinha mais onde morar. Agora, se isso é verdade ou não, não sabemos, porque Whitley Goodman era famosa por ser uma grande de uma mentirosa. Com isso, Christian conversou com os pais, né, sobre a situação dela, e como eles ficaram com pena de Whitley, eles concordaram com a ideia de ela passar a morar com eles. E por um tempo, deu tudo certo. Na época, Christian morava no porão, que era praticamente um apartamento, era um lugar bem grande até, e tinha uma porta exclusiva, então ele não precisava passar pela casa toda até chegar lá, e tinha sua própria entrada independente. E Whitley passou a morar ali com ele, já que eles tinham muito espaço e muita privacidade. Depois de começar a ouvir algumas histórias sobre ela pela cidade, Ray, a mãe de Christian, começou a perceber algumas coisinhas estranhas que a fizeram questionar o caráter, a estabilidade mental e as intenções de Whitley com seu filho. Poderia ser apenas uma simples preocupação de mãe ou algo do tipo, mas realmente tinha muita coisa esquisita e que levantava bandeiras vermelhas assim gigantescas. Primeiramente, Ray foi percebendo que nas histórias de Whitley, ela sempre era a vítima. Ela nunca estava errada, nunca tinha causado assim nenhum problema e as outras pessoas que deviam desculpas a ela. Por si só, isso poderia não significar absolutamente nada, mas não para por aí. Claro que não. Ray também tinha visto alguns tweets que, se você não conhece o que é isso, elas são publicações da rede social Twitter. E ela fazia perguntas como: acabei de acordar, o que devo fazer primeiro? Metanfetamina ou sais de banho? Além de diversas outras referências às substâncias ilícitas. Toda vez que Christian ia sair para uma de suas viagens, ele e a mãe tinham uma tradição ali de irem a um restaurante chamado Old Charlie's como uma forma de despedida. E em um certo dia, quando eles fizeram isso, Ray aproveitou o momento para falar ali sobre suas preocupações em relação ao seu relacionamento e disse que não confiava em Whitley. Mas Christian disse que eles não tinham nada a sério, que estavam apenas se divertindo, porque ele sabia que naquele momento ele não tinha como se comprometer completamente com a pessoa, já que passava mais da metade do ano no mar. E eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar se questionando um pouco, porque a gente sabe que eles estavam morando juntos no porão. Então, como assim não era nada sério? Como a gente já viu, Christian tentava sempre ajudar todo mundo e ele faria isso por literalmente qualquer amigo. E vendo que ela precisava de ajuda, ele se ofereceu sem nem pensar duas vezes. Mas eu entendo que isso pode ter dado sinais a ela de que sim, eles estavam tendo um relacionamento sério. Mas vamos voltar aqui. De acordo com Ray, desde que Whitley passou a morar com eles, ela foi percebendo que algumas coisas simplesmente desapareciam do nada. Além disso, ela era muito grossa com funcionários, tipo garçons. E se uma coisa eu posso dizer pra vocês é que se uma pessoa trata mal um funcionário que tá ali de buenas fazendo seu trabalho, essa pessoa não é muito legal. E provavelmente ela também não vai te tratar muito bem. Fica aí a dica da tia Geise de hoje. E não para por aí. Whitley era manipuladora e mentirosa. Ela já chegou a ligar para Christian e lhe dizer que Alexa, a sua irmã mais nova, estava fumando e andando com a galera da pesada, sendo que isso nunca aconteceu. Ela também vivia entrando no quarto das outras pessoas da casa, sem pedir permissão, incluindo de Ray e Todd, os pais de Christian. O que é insano. Tipo, como assim, querida? E só pra vocês terem noção, em uma das vezes que ela entrou no quarto dos pais de Christian, ela pegou uma foto que eles tinham dele e de Avery juntos e riscou com a faca o rosto dos dois. E Ray só descobriu sobre isso porque o Whitley pegou a foto, colocou na frente dela e disse: "Isso é o que eu acho disso." Amada? Eu até entendo o fato de ela ficar chateada com o fato de que os pais de Christian têm uma foto dele com a ex-namorada, mas, como eu falei, eles sempre tiveram uma relação muito boa com a família um do outro, então era meio que normal eles terem aquilo. E ela no quarto deles não tava, tipo, nem exposto assim na casa, e mesmo se tivesse, é a casa deles, eles podem fazer o que eles bem quiserem. E ela não tem o direito de simplesmente entrar no quarto deles sem permissão e riscar e estragar a foto. Mas a gota d'água foi quando ela simplesmente deu alguns comprimidos de Xanax para Alexa. E como ela nunca tinha tomado esse medicamento, porque ela era muito nova, ela ficou inconsciente por um tempo. Depois disso, os Andreacchios pararam de ser gentis com ela e a expulsaram da casa.
E Ray tinha certeza que o Whitley tinha feito essas coisas de propósito porque ela sentia ciúmes da relação que Christian tinha com a família. E queria que eles a expulsassem exatamente como uma forma de se colocar no papel de vítima, de novo, e fazer com que Christian ficasse do seu lado. E funcionou. Quando ele soube disso, que ela havia sido expulsa, ele disse que se ela não pudesse ficar, ele também não ficaria. E como na mesma época o seu irmão, Josh, estava passando por um divórcio bem complicado e estava morando em um apartamento em Meridian, com um quarto extra, ele e Whitley se mudaram para lá. Até esse momento, Josh não sabia muito bem sobre a situação, porque ele já tinha saído de casa há muito tempo e não tinha visto esse outro lado de Whitley, mas novamente não demorou muito até que ele passasse a ver. Inicialmente, o plano não era que ela realmente morasse no apartamento com eles. Christian tinha lhe dito que ela só ficaria por lá algumas vezes, quando não tivesse onde ficar, mas quando Josh percebeu, ela estava dormindo no apartamento todos os dias e ele meio que se tornou seu babá quando Christian estava no barco. E é aqui que começam os problemas reais. Enquanto Christian estava fora no barco, ela gastava todo o seu dinheiro, dirigia o seu carro e continuava morando no apartamento como se não houvesse amanhã. E não, ela não trabalhava e ela tinha abandonado a escola. E quando o Josh também não estava em casa, já que ele também trabalhava como rebocador, o apartamento virava local oficial das festinhas, repletas de álcool e muitas substâncias ilícitas. Assim que Christian voltava, ao invés de saírem como costumavam fazer, eles apenas ficavam jogando Xbox. E a esse ponto o relacionamento era péssimo, rolavam traições de ambos os lados e eles não confiavam um no outro. Em uma certa ocasião, quando o Christian estava fora e ficou sabendo das milhares de festas que aconteciam em sua casa, ele pediu a Josh para comprar um teste de drogas para Whitley e que se ela falhasse, era para ele expulsá-la da casa. Porque parece que eles tinham feito um combinado de que ela não poderia ficar usando substâncias ilícitas se fosse morar ali. E ela não estava obedecendo. No começo, ela até se recusou a fazer o teste e depois disse que iria falhar para a verdinha. Então, Christian disse que se ela falhasse apenas nisso, não tinha problema, mas que ele queria saber se tinha mais coisa. E tinha. Ela falhou em muitas outras substâncias. E dito e feito, ela foi expulsa. E chocantemente, de acordo com Josh, ela ficou normal, tranquila. Ela pegou suas coisas, colocou em um saco e foi embora. Mas ficou repetindo que não tinha para onde ir. Esse aqui poderia ser o final da história. Cada um teria seguido suas vidas, entrado em outros relacionamentos, enfim. Mas, infelizmente, não foi. Pouco tempo depois, ela e Christian conversaram e após prometer que mudaria de comportamento, ela voltou para a casa dele e ela continuou gastando o seu dinheiro. E assim, ela comprava de tudo. Roupas, maquiagem e até mesmo um carro. Christian estava ganhando um bom dinheiro nessa época, porque parece que esse tipo de trabalho realmente tem uma recompensa financeira muito boa. E ele até tinha dito à mãe que planejava se aposentar aos 40 anos de idade e se mudar para Jamaica. E em um certo ponto, ele até ficou pensando na possibilidade de colocar Whitley como beneficiária do seu seguro de vida, porque ele queria que ela continuasse sendo cuidada caso algo acontecesse com ele no barco. Principalmente porque ela poderia estar grávida. Quer dizer, pelo menos foi isso o que ela tinha dito a ele. E assim que ele descobriu sobre essa possibilidade, ele conversou com o pai e uma colega de trabalho chamada Cheryl Stanley sobre isso. E Cheryl era tipo a sua mãe de barco, porque ela era mais velha, ficava cuidando dele lá dentro. Então ele a chamava até de mãe de barco. Então era uma pessoa muito importante na sua vida. Mas ambos disseram que era melhor ele esperar um pouco assim, para ter certeza se ela estava grávida ou não. E isso porque tanto Cheryl quanto o pai de Christian não confiavam em Whitley. Eles sabiam que ela não era tão legal assim e, de acordo com Cheryl, ela era obcecada por dinheiro. Trabalhar? Pra quê, né? E mais tarde, Ray chegou a dizer que não sabe até hoje se realmente houve uma gravidez em algum momento ou se essa tinha sido apenas mais uma mentira de Whitley para prender Christian. O que acontece? A beneficiária do seu seguro sempre foi Avery Smith, a sua ex-namorada, e a sua mãe, mas Whitley tinha certeza absoluta de que Christian tinha mudado e caso ele morresse, ela quem ficaria com esse dinheiro.
Nessa época, os dois estavam bem mais afastados e Josh chegou a encorajar Christian a terminar com ela de uma vez por todas e de seguir com seu plano atual, que era se mudar para Jackson, que é uma cidade que fica ali cerca de 1h30 de carro de Meridian, e era isso que ele queria fazer. Na verdade, era isso que ele iria fazer. Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. E é aqui que as coisas começam a ficar bem esquisitas e suspeitas. A última embarcação de Christian começou no dia 22 de fevereiro de 2014, e na mesma época, Josh também tinha ido para sua própria embarcação, em um barco diferente, que tinha começado no dia 7 de fevereiro. Então, Whitley ficou sozinha na casa. E como ela já tinha ali um certo padrão de comportamento quando isso acontecia, Christian ficou bem preocupado com o que ela faria dessa vez e ficou rastreando o celular dela nesse tempo. E isso era algo que os dois faziam o tempo todo. O que já mostra mais ainda o quão complicado o relacionamento era, porque claramente eles não confiavam um no outro e tinham uma relação bem tóxica, acredito eu, de ambas as partes. Nesse mesmo período, Christian também estava mandando ali mensagens para Josh falando sobre o quão ruim era o relacionamento e que ele estava mais do que pronto para terminar tudo e seguir com a sua vida sem ela. Do dia 25 ao dia 26 de fevereiro, ele ligou para ela diversas vezes, mas por algum motivo ela ignorou todas as ligações. E como ele estava muito preocupado, ele ligou para um amigo chamado Dylan Swearingen, que também era amigo de Whitley, então ele poderia saber onde ela estava e se ela estava bem. E de acordo com a sua colega de trabalho, Cheryl Stanley, o telefone de Christian simplesmente não parava de tocar e quem quer que fosse a pessoa não deixava em paz por um minuto. De acordo com Ray, a mãe de Christian, parecia que ele estava sendo provocado para voltar para casa logo e resolver o que quer que estivesse acontecendo. Em uma das ligações, Dylan lhe disse que Whitley estava dirigindo seu carro com outro homem e que ele precisava resolver isso logo. Só que quando você trabalha em um barco, você não pode simplesmente sair pronto. Não é assim que as coisas funcionam. Christian só poderia sair quando eles fizessem uma parada em um dos portos. E quando isso aconteceu, ele conseguiu inventar uma desculpa ali para conseguir sair e falar com Whitley. E eu acredito que ele iria terminar com ela nesse exato momento. Quando ele conversou com Cheryl e com o capitão, ele disse que sua mãe tinha expulsado seu pai e sua irmã de casa e que eles precisavam entrar em seu apartamento para ficarem lá por alguns dias até resolverem ali toda a situação. E como eles não tinham a chave, ele precisava sair por algumas horas, mas disse que voltaria no dia seguinte às 5h30 da tarde, que seria mais ou menos o horário que o barco teria que voltar para o mar. Aparentemente, o capitão acreditou nessa história, mas Cheryl sabia muito bem que ele ia resolver algum problema relacionado a Whitley, porque simplesmente sempre tinha alguma coisa. Assim que Christian foi liberado, ele ligou para um amigo chamado Justin Burns por volta da meia-noite do dia 26 de fevereiro e perguntou se tinha como ele buscar em St. Rose, em Louisiana, e levá-lo até Meridian. Mas, apesar de Justin ter concordado, poucos minutos depois, Christian ligou para ele e disse que ele não precisava mais se preocupar com isso, porque ele tinha conseguido outra carona. Como a gente sabe, ele tinha muitos amigos que ficariam mais do que felizes em lhe dar carona, mas ele não ligou para nenhum deles, exceto Justin. Ele também poderia ter ligado para sua mãe e explicado que queria expulsar Whitley da sua casa, pessoalmente, e como ela era contra o relacionamento, ela iria assim pulando de alegria. Mas ele também não ligou para ela. Ao invés disso, ele ligou para Dylan Swearingen. De certa forma, Dylan tinha crescido junto com Christian, mas eles eram apenas conhecidos, e Dylan sempre foi muito mais próximo de Whitley. E assim como ela, ele também era conhecido por usar várias substâncias ilícitas e ser uma pessoa não muito legal assim. Mas quando Christian começou ali todo o rolo com Whitley, ele também acabou se aproximando de Dylan, e de acordo com Ray, tanto Dylan quanto Whitley eram como sanguessugas que só andavam com Christian por conta do seu dinheiro. E porque sabiam que ele iria fazer qualquer coisa pelos seus amigos. Não é à toa que quando Dylan bateu a caminhonete de Christian, foi Christian que foi lá e pagou por todo o conserto. Como Whitley vivia no seu apartamento, consequentemente Dylan também passou a viver, e os dois praticamente viviam às custas de Christian. E mesmo que ele e Dylan não fossem muito amigos, foi para ele que Christian ligou naquela noite. Os dois conversaram no telefone por um tempo a 1h37 da manhã do dia 26 de fevereiro, e às 3h45, Dylan já estava dirigindo para Louisiana.
Às 7h43 da manhã, Christian conversou com a mãe no telefone, enquanto esperava por Dylan chegar ali para lhe buscar, e pouco tempo depois ele disse que precisava desligar, mas em momento nenhum ele disse a ela que tinha saído do barco. Para ela, parecia que tudo estava normal, e no final ele disse que a amava, como sempre fazia. É bem provável que ele não tenha dito nada para ela não não ficasse preocupada ou estressada com a situação, já que ele sabia muito bem como ela se sentia em relação a Whitley, e como ele voltaria logo no dia seguinte, realmente não parecia nada muito preocupante. Afinal, ele poderia conversar melhor com ela quando as coisas já estivessem resolvidas. Por volta das 8 horas da manhã, Dylan chegou no local para buscar o amigo e, curiosamente, de acordo com ele, enquanto o Christian estava andando até o carro, ele foi tirando seu macacão azul que ele usava no trabalho. E, curiosamente, mais uma vez, esse macacão nunca foi encontrado. Eu nem preciso dizer para vocês o quão esquisito isso é, porque diabos ele iria tirar a roupa no meio do caminho até o carro, ao invés de ou tirar dentro do carro, ou esperar até chegar em casa e trocar de roupa. Não faz o menor sentido. E segundo, porque ele iria tirar o macacão, sendo que a ideia era ir para casa, expulsar Whitley, terminar o namoro e voltar para o trabalho. Mas enfim, ainda no carro, de acordo com Dylan, Christian lhe disse que eles tinham que ir logo, porque ele tinha saído sem permissão e o segurança estava atrás dele. O que nós sabemos que é uma grande de uma mentira. A viagem de volta durou cerca de 3 horas e eles chegaram em Meridian por volta das 11h30 e depois das 12h40 não houve mais nenhuma atividade no celular de Christian até as 3h44 da tarde. E as duas últimas pessoas a verem Christian Andreacchio vivo foram Dylan e Whitley. Mais tarde, Dylan ligou para o 911 e disse que o seu amigo tinha acabado de tirar a própria vida. 911, where's your emergency? Ma'am, we've had a suicide. You had a suicide? Yes, ma'am. Okay, what's your address? The Woodland Apartments. Woodland Apartments? What apartment number? 801. Apartment 801? Yes, ma'am. You see a BMW at Okay. 671. Alright, who is it, sir? Christian Andreacchio. Chris Mandracchio? Yeah. Okay, and you said he committed suicide? Yes, ma'am. He's laying across the bathroom tub, and he's got blood everywhere. Okay, and you said there's blood everywhere, he's across the bathroom? Yes, ma'am. Okay, he's not breathing? No, ma'am. Okay. What's your name? Dylan Swearinger. Swearinger, what was your first name? Dylan. Dylan? Yes, ma'am. Okay, Dylan, stay on the phone with me, okay? Okay. Is your phone number 616? Ma'am. Is your phone number 616? Yes, ma'am. Okay. Please get somebody up here. I got several officers on the way. Okay, just stay on the phone with me. I really need to call somebody in the family. Okay, hold on. You don't know there's no weapons or anything? I think he shot himself. Okay, you think he shot himself? Yes, ma'am. I left to go to the store, and he went to the bathroom. I thought he was taking a shower. Okay, did he say that he was going to do this, or? No, ma'am. Okay. Okay, who's that in the background? That's his girlfriend. His girlfriend's there too? Yes, ma'am. What's her name? Whitley Goodman. Whitney Goodman? Whitley. Yes, ma'am. Okay, she's not, okay, just try not to touch anything, okay? Whitley. Is she within? Come down here. They don't want you to touch anything. Come on. Just try to, if it's, Come here, Whitley. Come here. Para quem não conseguiu entender a ligação ou ver a tradução na tela, não se preocupe, porque já já eu vou falar exatamente a versão contada por Dylan e Whitley. Mas, basicamente, nessa ligação, ele fala que achava que Christian tinha acabado de tirar a própria vida após se dar um tiro dentro do banheiro, e dá para ouvir os gritos desesperados de Whitley no fundo, enquanto Dylan tenta acalmá-la e diz que não é para ela tocar em nada até que a polícia chegue no local.
E, curiosamente, quando os policiais chegaram no local, eles analisaram a cena por apenas 45 minutos antes de dizerem que aquele era um caso de suicídio. Mas desculpa, você não precisa ser um gênio para perceber que esse definitivamente não era o caso. Vocês vão entender o porquê. E se vocês estão se perguntando se vão passar raiva com a polícia nesse caso, a resposta é com certeza. Vamos lá. O primeiro grande erro, logo no começo de tudo, é que a polícia não é a responsável por declarar a causa de morte de ninguém. Quem faz isso é o médico legista. Segundo, isso não é feito na cena do incidente, e sim após ser feita uma análise do corpo da vítima para ver se realmente ela tirou a própria vida ou não. E terceiro, o caso foi encerrado pelo chefe de polícia. Eu não sei se aqui no Brasil funciona dessa mesma forma, mas lá nos Estados Unidos, e acredito que na maioria dos lugares, os casos são de responsabilidade do investigador principal. Ou seja, quem deveria fechar o caso era ele e não o chefe. O trabalho do chefe de polícia é ver se está tudo ocorrendo bem e dar-lhe uma ajuda ou outra possivelmente. O investigador que vai investigar o caso. Mas aparentemente aqui com a polícia de Meridian, eles não sabiam disso, eles não sabiam fazer o trabalho deles e só piora. Quando os policiais entraram na casa e foram para o banheiro, que era o local onde o corpo de Christian estava, ele foi encontrado com a cabeça e o tronco dentro da banheira, enquanto as suas pernas e braços estavam para fora. Ele meio que estava sendo sustentado ali pelos quadris e suas pernas estavam esticadas. Já a arma estava presa entre a sua coxa esquerda e a banheira. E apesar de só ter sido encontrada uma única bala dentro da banheira, tinha um buraco de bala na parede, perto do interruptor. Mas voltaremos a falar com mais detalhes sobre as coisas estranhas e suspeitas. Mas antes de continuar, eu quero dar a versão de Dylan e Whitley do que teria acontecido naquele dia. Vamos começar primeiro por Dylan, porque a dele é bem mais detalhada. Ele disse para os investigadores aquilo que eu já disse para vocês, que Christian tinha ligado para ele e perguntado se ele poderia buscá-lo em um pier de St. Rose, em Louisiana. Quando Christian entrou no carro, os dois passaram em um posto de gasolina para abastecerem a caminhonete de Dylan e depois voltaram para a estrada. Durante todo o caminho, aparentemente eles tiveram conversas bem normais e Christian também teria lhe dito sobre os problemas que estava tendo no relacionamento com Whitley, e que era por isso que ele estava voltando para casa. Principalmente porque parecia que ela estava saindo com outro cara lá e ele queria resolver logo isso antes de voltar para o trabalho. Assim que eles chegaram, Christian viu que a BMW de Whitley, que ele que tinha dado para ela, já que ela comprou com o dinheiro dele, estava estacionada lá e já entrou perguntando onde e com quem ela tinha estado, porque ele já sabia que ela tinha passado a noite na casa de um homem chamado Matt Miller. Mas ela ficava dizendo que não sabia o que eles tinham feito e disse que só poderia ser culpa do Xanax, que é um ansiolítico, que ela tomava. Enquanto eles ficaram lá discutindo, Dylan foi para o segundo andar para não atrapalhar a conversa dos dois, mas em um certo momento ele ouviu Christian perguntar para Whitley diversas vezes se ela o amava. E depois de perguntar isso algumas vezes, ele sacou uma arma do nada e apontou para sua própria cabeça, antes de perguntar mais uma vez se ela o amava. E como Whitley teria ficado desesperada, ela disse que sim e tentou pegar a arma da mão dele, mas depois de um tempo as coisas se acalmaram e os três ficaram de buenas assistindo um filme. Um tempo depois, Dylan teria perguntado se eles queriam que ele fosse buscar comida para que eles comessem, né? E também para que eles ficassem sozinhos por um tempo e pudessem conversar de verdade. E como a resposta foi que sim, Christian lhe deu seu cartão de débito dizendo para ele pegar alguma coisa no Chicken Filet, que é um fast food, e tirar todo o dinheiro da sua conta. Pois é. De acordo com Dylan, Christian também tinha quebrado seu celular na discussão com Whitley e como ele já iria sair, ele se ofereceu para levar o celular para consertar em algum lugar. Então, ele comprou a comida, só que não conseguiu tirar o dinheiro porque, obviamente, quem tinha que fazer isso era o próprio Christian e foi isso que lhe disseram no banco. Quando ele voltou para casa, tudo continuava tranquilo e eles assistiram outro filme, mas pouco tempo depois, Christian e Whitley foram dar um passeio e nisso, Dylan acabou cochilando por 2 horas. A esse ponto, Whitley também já estava dormindo e Christian estava sentado no sofá fumando um cigarro
E assim que Dylan acordou, ele disse que precisava dar uma passada ali na loja Best Buy para comprar alto-falantes e perguntou a Christian se ele precisava de alguma coisa. Mas ele disse que não. Nesse momento do interrogatório, ele também disse que após Christian ter apontado a arma para sua própria cabeça mais cedo, ele pegou a arma e a escondeu atrás das cortinas, porque aparentemente Christian estava super agressivo, e quando ele saiu da casa para passar na Best Buy, ele simplesmente decidiu devolver a arma, apenas dizendo para que ele a descarregasse e não tocasse nela. Ao voltar para casa, Dylan percebeu que Christian não estava mais no sofá, e então ele começou a andar pelo apartamento chamando por ele, mas não teve nenhuma resposta. E foi aí que ele subiu as escadas e viu que a luz do banheiro estava acesa. E apenas imaginou que Christian estivesse tomando banho ou algo do tipo. Mas para confirmar, ele bateu na porta e perguntou se estava tudo bem. Mas, novamente, nada. Com isso, ele voltou para o primeiro andar e entrou no quarto onde Whitley estava dormindo e disse a ela que Christian não estava respondendo e que eles precisavam verificar se estava tudo bem. Só que como Whitley ainda estava meio que dormindo, ela caiu no sono de novo e Dylan decidiu bater na porta do banheiro mais uma vez. Como ainda não teve nenhuma resposta, foi nessa hora que ele abriu a porta e se deparou com o corpo de Christian de bruços na banheira e coberto de sangue. Na mesma hora, ele gritou para Whitley que Christian estava morto e que eles precisavam ligar para a emergência o mais rápido possível. Então, ela começou a gritar e correu para o banheiro, onde ficou abraçando o corpo de Christian, enquanto Dylan ligava para o 911. Pouco tempo depois, a polícia chegou no local e os investigadores pediram que eles esperassem na sala de estar. Essa foi a versão de Dylan. A versão de Whitley foi bem menos detalhada, foi assim mega flash, super resumida. De acordo com ela, no dia 22 de fevereiro, o dia em que Christian saiu para o trabalho no rebocador, ela decidiu ir para uma festa de Mardi Gras com a família, que é uma celebração bem grande lá nos Estados Unidos, e muitas pessoas o comparam ao nosso carnaval que a gente tem aqui no Brasil. Depois disso, Christian teria ficado sem falar com ela por mais 2 dias, e ela disse que ele sempre teve muito problema de confiança, e quando eles finalmente conversaram, ele disse que preferia muito mais que ela estivesse em casa, sentindo falta dele, e que não queria que ela ficasse saindo por conta dos problemas que eles tiveram no passado. Foi então que Whitley pensou seriamente em terminar o relacionamento, mas ainda queria ver se eles conseguiam se resolver porque ela ainda o amava muito. No dia 25 à noite, Christian ligou para ela e disse que iria voltar para casa, que estava desistindo do seu emprego. O que nós sabemos que é uma grande de uma mentira, né? Porque ele amava o trabalho dele e ele pretendia fazer aquilo pelo resto de sua vida. Quer dizer, pelo menos até ele se aposentar aos 40 anos de idade. Mas, de acordo com ela, ela disse a ele que eles precisavam conversar porque essa seria a única forma de conseguirem continuar com o relacionamento que eles tinham. E quando ele chegou no dia 26, os dois deram a volta, onde ele teria lhe dito que ele não conseguia fazer ninguém feliz. Depois disso, eles voltaram para casa, onde Whitley caiu no sono até o momento em que foi acordada por Dylan, lhe dizendo que Christian estava morto. Tudo isso aí parece ser verdade. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque na verdade não parece não. Se fosse alguma pessoa que não soubesse sobre Christian, até poderia parecer verdade na verdade. Mas para nós aqui que já ouvimos todo o passado, todo o background, tá bem longe disso. E nós temos provas sobre isso. Acontece que o Whitley tinha trocado algumas mensagens com o tal Matt Miller, que se vocês não se lembram, era uma das pessoas que Christian achava que o Whitley o estava traindo. Tanto que ela passou a noite na casa dele no dia 25 e apenas 30 minutos antes de Christian chegar em casa, ela mandou uma mensagem para Matt pedindo para que ele lhe buscasse, porque Christian tinha acabado de expulsá-la. E quando eu digo 30 minutos antes de Christian chegar, na verdade a gente não sabe, porque esses 30 minutos seriam com base na história que eles contaram, tanto Whitley quanto Dylan, mas existem provas que talvez ele tenha chegado bem antes disso. Mas iremos falar isso um pouquinho mais na frente e vocês vão entender melhor o porquê dessa informação. As declarações de Whitley e Dylan sobre o que teria acontecido no dia 26 de fevereiro são extremamente problemáticas, mas isso aí foi só o começo do turbilhão de inconsistências existentes nesse caso. As informações que foram surgindo nos dias seguintes eram ainda mais chocantes. Mas, antes de falar sobre elas, vamos voltar para o momento que a polícia chegou no local.
Interessantemente, eles ficaram na propriedade por apenas 45 minutos e determinaram que Christian Andreacchio tinha tirado a própria vida. Depois disso, eles foram até a casa de sua família para contar o que tinha acontecido, e quem atendeu foi o avô de Christian, porque Todd e Ray tinham saído para comer. Mas assim que ele abriu a porta e viu que era a polícia, ele imediatamente ligou para os dois e pediu que eles voltassem logo para casa. Só que como eles ainda não sabiam que a polícia estava ali, eles continuaram comendo e voltariam quando eles terminassem. Até que o avô de Christian ligou para eles novamente e só então que ele disse que tinha acontecido alguma coisa com um de seus filhos, sem dizer exatamente qual. No começo, Todd e Ray pensaram que tinha acontecido alguma coisa com Josh, já que ele era o menos experiente no trabalho como rebocador, e eles achavam que Christian ainda estava no barco e Alexa estava na igreja. Mas assim que eles chegaram na casa do pai de Todd, ele que teve o terrível trabalho de dizer que Christian estava morto. Ao ouvir isso, Ray não acreditou e ela ficou dizendo que isso não podia ser verdade. E quando ele lhe entregou a carteira de motorista de Christian, que era o documento de identificação que foi encontrado em seu corpo, e acrescentar que ele tinha tirado a própria vida, aí que seus pais não acreditaram mesmo. Todo mundo que conhecia Christian sabia muito bem que ele nunca faria isso consigo mesmo. Ele simplesmente amava viver, ele amava sua família, seus amigos e até mesmo seu trabalho. Claro que a gente nunca sabe realmente o que está passando na cabeça de uma pessoa, mas aquilo não fazia o menor sentido. Mais tarde, Ray chegou até a dizer o seguinte: ninguém quer pensar que o seu filho estava em um ponto de vida que tirou sua própria vida. Quer dizer, isso é apenas a natureza humana. Mas tínhamos alguém na comunidade que se matou. E isso realmente incomodou o Christian. E ele várias vezes me disse: sabe, mãe, se alguém dizer que eu me matei, você vem procurar porque eu não faria isso. Quando a irmã mais nova dele, Alexa, ficou sabendo sobre o que tinha acontecido, ela estava estudando na biblioteca e se lembra de que perdeu completamente o controle. Um amigo teve até que ficar com ela durante a noite para que ela conseguisse se acalmar, e ela ligou para a mãe diversas e diversas vezes. Até mesmo o irmão da ex-namorada de Christian, chamado Kellen, disse que quando ele recebeu a ligação lhe informando sobre o que tinha acontecido, ele imediatamente disse que isso era besteira e perguntou quem o tinha matado. Ele sabia muito bem que Christian nunca tiraria a própria vida e disse que se ele realmente fosse fazer isso algum dia, seja lá por qual motivo, ele definitivamente não iria fazer escondido no banheiro e seria algo muito mais evidente, digamos assim. Já Josh, que também estava trabalhando em um barco no mesmo período, mais especificamente perto de Nova Orleans, ficou sabendo através do telefone. E assim que disseram que o seu irmão tinha cometido suicídio, ele disse que ele não tinha e desligou o telefone. Depois disso, ele voltou para o trabalho e mais tarde saiu do barco com seu tio chamado Chris Thompson, que foi lhe buscar para levá-lo para casa. E assim, Josh ficou chocado com o estado em que sua casa estava, lembrando ali que ele morava com Christian, e quando ele tinha saído de lá há menos de 4 semanas antes, o local estava completamente impecável, extremamente limpo e arrumado, mas agora a situação era bem diferente. Tinham cigarros e latas de cerveja espalhados por toda a casa, como se as pessoas tivessem apenas bebido e largado as coisas no meio do nada. Além disso, tinham buracos na parede, além do buraco de bala, e o colchão de Christian tinha vários cortes de faca. De acordo com ele, não tinha nada ali que mostrasse que o seu irmão tinha tirado a própria vida. E que, na verdade, a chance disso ter acontecido era de 0%. Antes mesmo de Chris Thompson buscar Josh, Ray ligou pedindo ajuda para que ele cuidasse de algumas coisas, porque, obviamente, ela não tinha condições naquele momento. Ela ainda estava processando toda aquela informação. E ela disse a ele que as pessoas estavam dizendo que o seu filho tinha se matado, mas que isso não estava certo, e pediu que ele fosse até a casa dele para ver o que diabos estava acontecendo. Quando o Chris chegou lá, a fita de cena do crime já estava pendurada e tinham alguns policiais na porta. Então, ele disse que era o tio da vítima e que tinha acabado de ouvir que ele estava morto. Em resposta, os policiais disseram que não podiam dizer mais nada, além disso, já que era uma investigação em andamento. E como o Chris tinha um amigo na polícia, ele ligou para ele e foi assim que foi confirmado que realmente era Christian Andreacchio e que ele tinha encontrado a sua carteira de motorista em seu bolso. Em seguida, Chris foi até a delegacia e pediu para falar com alguém que estivesse envolvido na investigação.
E quando o policial apareceu, ele disse que parecia realmente ser um caso de suicídio. Só que Chris não entendeu nada, porque até onde a família sabia até esse ponto, Christian deveria estar no barco. Ele não tinha dito a praticamente ninguém que ele estava voltando para casa para conversar com Whitley e resolver a situação entre eles. Ou melhor, terminar com ela. Mas não demorou muito tempo até que ele descobrisse que Whitley e Dylan estavam sendo interrogados naquele mesmo momento. Mais tarde, após confirmar ao Ray Todd que infelizmente era Christian, ele pediu as chaves da casa e perguntou se podia entrar. E chocantemente, o policial disse que sim, mesmo depois de Christian dizer que não queria perturbar a cena. E daqui a gente já pode perceber que a investigação não estava sendo levada a sério desde o comecinho. Tinha se passado pouquíssimo tempo desde o momento em que o corpo foi encontrado e mesmo assim eles já tinham liberado a casa, mesmo que as últimas pessoas a verem Christian vivo ainda estavam sendo interrogadas. O que na minha cabeça não faz o menor sentido. Mas, como a própria polícia estava dizendo que estava tudo bem, Chris obviamente acreditou que eles estavam fazendo um bom trabalho e foi até a casa do sobrinho para ver como é que as coisas estavam. Assim que ele entrou no banheiro, ele também viu que tinha uma coisa muito errada e que nada estava se encaixando. Muitas coisas chamaram a atenção de Chris. A ausência de respingos de sangue, uma pequena quantidade de respingos de sangue do lado de fora da porta, que supostamente estava fechada. Afinal, Dylan abriu a porta, foi o que ele disse, ele abriu a porta e encontrou o corpo de Christian. Então, como que tinha sangue do lado de fora, se depois eles não fecharam? Além disso, também tinha um buraco do tamanho de uma bala na parede ao lado do interruptor de luz. E mais tarde, ele descobriu que a arma tinha sido encontrada do lado esquerdo de Christian, sendo que ele era destro. E mais, a arma estava desarmada, sendo que a que Christian tinha, que era uma Kimber 45, não tinha sido projetada para fazer isso. Eram muitas dúvidas e muitas inconsistências. Então, ele saiu, trancou a porta e começou a se questionar onde estava o celular de Christian. Nisso, ele ligou para Ray para ver se o celular estava com ela, mas como não estava, ele voltou para a delegacia para pegar, imaginando que o celular teria sido guardado como evidência ou algo do tipo. Mas adivinha, a polícia não fazia a menor ideia de onde o celular pudesse estar e, sinceramente, parecia que eles não estavam nem aí. Se duvidar, eles nem tinham percebido que eles não tinham coletado o celular. Tanto que só nesse momento, após ser questionado por Chris, que um dos policiais entrou na sala de interrogatório onde Whitley estava e perguntou onde estava o celular, mas, inicialmente, ela disse que não fazia a menor ideia. Porém, quando ele disse que ela não iria a lugar nenhum até que eles o encontrassem, assim, ó, como um passe de mágica, o celular apareceu dentro da sua bolsa, junto com as chaves de Christian. Olha que coisa! Ela teve um lapso assim de memória, né? Aí do nada, opa, tá aqui. Esteve aqui comigo durante todas essas horas. Mais tarde, Chris chegou a dizer que para ele isso aí foi uma enorme bandeira vermelha, porque estava mais do que óbvio que ela estava tentando esconder alguma coisa. Mas, de acordo com a promotora Cassie Coleman, Whitley provavelmente só não queria que a polícia visse as fotos e mensagens mais sexuais entre ela e Christian. E, infelizmente, os Andreacchios não conseguiram acessar o celular porque eles não sabiam a senha. Mas, naquele momento, isso não foi, assim, uma enorme preocupação, porque eles presumiram que os policiais iriam fazer seus trabalhos e descobririam o que realmente tinha acontecido e o que tinha dentro do telefone. Spoiler, eles não fizeram. Enquanto isso, a família focou totalmente em se despedir de Christian e organizaram seu funeral. Durante o enterro, o pastor da família chegou a falar várias coisas, chegando a dizer que as pessoas invejariam a bondade, o carisma e toda a vontade de viver que ele tinha. E quando focou nos familiares, o pastor enfatizou toda a dor que eles deveriam estar sentindo e que essa é a coisa mais difícil que um pai e uma mãe têm que enfrentar na vida, porque não é assim que as coisas funcionam. Essa não é a ordem natural das coisas. O que é super real, os pais não deveriam ter que enterrar os seus filhos e os pais não deveriam viver mais do que os seus filhos. Esse é literalmente o ciclo da vida. Em um certo momento, durante o funeral, Ray pegou uma placa de rua que Christian tinha guardado em seu armário, que curiosamente ele e seus amigos tinham roubado da rua,
o que eu acho que é um crime. Eu acho que eu tenho quase certeza que isso é um crime. Mas parece que ele tinha feito isso alguns anos antes, quando ele ainda era um adolescente, aí fazia essas coisas, não é besteira. E pediu que cada pessoa assinasse como se fosse um livro de visitas e também a chance de eles dizerem suas últimas palavras a Christian. E hoje em dia, ela está pendurada em seu quarto, na casa dos pais. Só depois disso, quando a família estava um pouco mais tranquila, na medida do possível, que eles voltaram seus olhos para a investigação e começaram a se questionar o que tinha acontecido. E a primeira coisa que chamou a atenção deles foi o fato de que a polícia não tinha, em momento nenhum, conversado com eles e com os amigos de Christian para saberem um pouco mais sobre ele. E isso, gente, é algo comum que sempre é feito em qualquer investigação. A gente já viu isso aqui em todos os casos, não tem um caso em que isso não é feito, exatamente para que a polícia consiga entender o que levou aquela pessoa a tirar a própria vida, como era a sua vida antes disso e até mesmo o seu estado mental, para saber se era realmente um suicídio ou não. As únicas pessoas com que eles conversaram foram Whitley e Dylan. Eles só tinham a versão desses dois do que teria acontecido e como o Christian estava nas suas últimas horas de vida. E amigos, não para por aí. A quantidade de coisas totalmente sem sentido nesse caso são gigantescas. A começar pelo fato de que, como eu falei, Christian era destro, mas a arma que ele teria usado para tirar a própria vida estava entre sua coxa esquerda e a banheira. Outro ponto era que a arma tinha sido manualmente desengatilhada. A dele não fazia isso de forma automática e a arma que foi usada no crime não fazia isso. Ou seja, ele teria que ter atirado em si mesmo do lado direito da cabeça com a mão esquerda. E depois disso, de alguma forma, ele ainda teve tempo e o pensamento de desengatilhar a arma antes dela cair na sua mão. Nada disso faz sentido. Pela lógica das coisas, a arma teria sido jogada para o lado direito, por conta do recuo, já que tinha sido esse o lado em que ele foi baleado. Mas enfim. Essa bala foi encontrada dentro da banheira. Porém, tinha um buraco de bala na parede do banheiro, perto do interruptor de luz. Só que essa nunca foi encontrada. E piora, quando Whitley e Dylan foram levados para interrogatório, os investigadores coletaram algumas amostras de suas mãos para ver se eles tinham resíduos de pólvora. E sim, eles tinham. Se Dylan não estava na casa no momento em que tudo aconteceu, já que ele disse que tinha saído, como que ele tinha pólvora em suas mãos? Já Whitley, assim que ela soube que essa análise seria feita, ela já foi assim, dizendo que eles encontrariam sim resíduos de pólvora, porque ela tinha ido atirar com os amigos na noite anterior e não tinha lavado as mãos desde então. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa noite aí. De acordo com Dallas Steele, que era uma amiga de Whitley na época da morte de Christian, Whitley lhe disse que ela, Matt Miller, Jet Miller e outro cara, que ela não lembrava o nome, tinham ido atirar na noite anterior. Mais tarde, ela perguntou a Matt se o Whitley tinha atirado com eles e ele disse que não se lembrava se ela tinha atirado ou não. Então, ela pediu a um amigo para ligar para Jet e perguntar se ela tinha atirado e ele disse que não. E quando questionada sobre o quanto ela conhecia o Whitley, ela perguntou qual de suas versões, porque o Whitley tinha muitas e era uma mentirosa compulsiva. Ela também não acreditava que Christian tinha tirado a própria vida e acreditava que o Whitley tinha algo a ver com isso. Essa noite aí do tiro, ela é bem importante por duas razões. Primeiro, confirma a história de que Whitley Goodman estava com Matt Miller no dia 25, o que, pelo que sabemos, foi provavelmente parte do motivo pelo qual Christian decidiu voltar para casa. E segundo, é o álibi de Whitley para explicar por que ela tinha resíduos de pólvora nas mãos no dia 26, assumindo que ela realmente disparou uma arma naquela noite. Assim que Ray Andreacchio ficou sabendo dessa tal noite aí, ela ficou bem desconfiada de toda a situação e então decidiu contratar investigadores particulares para darem uma olhada nisso, já que a polícia não estava fazendo o que eles deviam. Ela pediu que eles conversassem com Matt e Jet Miller, que eram primos, no intuito de conseguirem mais algumas informações. E as versões dos dois também é diferente. O primeiro a falar foi Jet Miller, que, como eu disse, era o primo de Matt. De acordo com ele, eles estavam na casa dele na noite do dia 25 e depois foram para uma estrada de terra chamada Hayes Road
Isso aí era algo que eles faziam com bastante frequência, era normal, apenas por diversão. Ele chegou a dizer que o Whitley atirou algumas vezes na floresta e depois disso voltaram para casa dele. Ele também acrescentou que o Whitley era muito ciumenta e tinha problemas de raiva, e ele poderia sim vê-la matando Christian. Mas Matt Miller tinha uma história um pouco diferente. Ele disse que o Whitley nunca atirou porque tinha medo de armas, e isso é interessante porque se, de acordo com ele, ela não atirou, por que ela teria resíduos de pólvora nas mãos? E outra coisa interessante que ele disse é que o Whitley tinha muitos telefones descartáveis, o que é muito estranho. Sabemos que realmente rolou essa noite de tiro, mas não sabemos ao certo o que aconteceu nela. Independente disso, mesmo que o Whitley tivesse atirado no dia 25, o teste que analisa se tem resíduos de pólvora ou não só vai detectar se a pessoa atirou em menos de 8 horas. Mas a gente sabe que o teste de Whitley deu positivo, sendo que já tínhamos passado muito mais do que isso do tal suposto encontro do tiro onde ela atirou. Ou seja, em algum outro momento, ela usou uma arma. Porém, nenhuma impressão digitada foi encontrada na arma utilizada em Christian, nem mesmo a dele. O que também elimina a hipótese de que ele tirou a própria vida. Que eu saiba, posso estar errada. Nunca se sabe. Uma pessoa morta não pode limpar a arma, né? Tô errada? Acho que não. Mas enfim, vamos para os próximos pontos. De acordo com as versões contadas por Whitley e Dylan, eles abriram a porta do banheiro e foi assim que encontraram o corpo de Christian. Mas temos dois grandes problemas. Primeiro, foi encontrado sangue do lado de fora da porta e respingos nas escadas, sendo que, novamente, eles abriram a porta e depois eles não fecharam a porta. Então não funcionaria eles dizerem que eles tocaram no corpo de Christian, que estava cheio de sangue, e depois tocaram na maçaneta, porque não teria motivo para eles tocarem na maçaneta. Segundo, considerando que Christian estava com as pernas esticadas, seria impossível que eles tivessem aberto a porta sem mover o seu corpo, indicando que aquela posição podia ter sido encenada. Quando questionados sobre a possibilidade do corpo ter sido movido, Whitley disse que Dylan tinha vasculhado os bolsos de Christian à procura de dinheiro, enquanto Dylan disse que quem mexeu nos bolsos foi Whitley porque ela queria cigarro. E como nenhum dos dois foi fotografado, não sabemos se tinha algum sangue neles ou não. Ainda no tópico sangue, pouco tempo após o corpo de Christian ser removido do apartamento, a família Andreacchio conseguiu coletar suas próprias evidências, já que a polícia não tinha se dado o mínimo de trabalho. E tudo que eles encontraram que parecia ser importante, eles imediatamente levaram para a polícia para que eles fizessem o armazenamento correto. Dentre esses itens, tinha uma faca ensanguentada, que foi testada para ver se o sangue era de Christian, mas não era. Porém, nunca foi testado para ver se podia ser de Whitley ou Dylan. Também tinha uma camiseta ensanguentada que tinha sido escondida atrás do vaso sanitário do banheiro. Mas ninguém na polícia questionou por que diabos alguém teria escondido a camiseta. Com o tempo, uma coisa chamou bastante a atenção das pessoas, e isso era o fato de que Dylan e Whitley afirmaram que Christian tinha tirado a própria vida. Vamos lá. No interrogatório de Dylan, ele falou sobre a suposta briga que o casal tinha tido, onde Christian aparentemente teria apontado a arma para a própria cabeça, enquanto perguntava se Whitley o amava. Porém, no interrogatório de Whitley, quando ela foi perguntada se Christian já tinha ameaçado a própria vida antes ou de se machucar de alguma forma, ela disse que não, e ela nunca mencionou a tal briga mais cedo, que seria de se esperar que ela mencionasse se ela realmente tivesse acontecido. E não é como se a briga tivesse acontecido, semanas atrás. Não. Eram apenas horas antes. E aquilo ali teria chamado muito mais a sua atenção, exatamente por ser algo tão fora do comum. Mas o mais curioso é que em momento nenhum ela acordou durante o seu cochilo. Ou seja, de acordo com ela não ouviu o barulho do tiro. Gente, isso é impossível. O apartamento era bem pequeno e o barulho de um tiro é bem alto. Só para vocês terem noção, uma das vizinhas que morava a algumas casas de distância e vários outros moradores locais ou funcionários que estavam trabalhando na área se lembram de terem sim ouvido o tiro. Então, como que Whitley, que literalmente estava no mesmo apartamento, não tinha ouvido nada? Suspeito.
Depois de um tempo, os registros telefônicos de Christian, Dylan e Whitley foram examinados e tinham muitas mensagens de texto trocadas no dia em que tudo aconteceu. Nas últimas 24 horas, antes de Christian morrer, tinham cerca de 120 mensagens dele para Whitley e apenas 20 dela para ele. Parecia que ela o estava ignorando e muitas dessas mensagens eram tanto quanto intensas, onde, no final, lembrem-se disso, Christian teria dito coisas que insinuavam que ele iria tirar a própria vida. Aí vocês podem pensar, nossa, Geise, então é isso, caso fechado. Tem provas de que ele iria fazer aquilo. Mas, calma. Caso vocês não se lembrem, Whitley ficou com o celular de Christian por várias horas após a morte dele. E antes que a polícia fosse chamada, Dylan e Whitley também estavam com o celular. Não é à toa que quando Whitley pediu que Matt Miller fosse lhe buscar, ela não enviou isso pelo seu próprio celular. Ela enviou a mensagem pelo celular de Christian. Caso ela e Dylan quisessem criar toda a narrativa que corroborasse com a história de ele ter tirado a própria vida, eles tiveram mais do que tempo suficiente para isso. Outra coisa curiosa é que até a mãe de Whitley decidiu aparecer alguns anos depois e disse que Christian já tinha sim feito algumas ameaças contra a própria vida, e na verdade ele teria feito isso apenas 2 meses antes da sua morte. De acordo com ela, ele estava super bêbado e começou a ficar com raiva, e foi então que apontou a arma para sua cabeça e começou a perguntar a Whitley se ela o amava. Exatamente a mesma história que Dylan contou. Eu achei bem interessante isso, mas o que realmente se destacou ali foi o fato da mãe de Whitley aparecer. Afinal, ela tinha dito que ela não se dava bem com a família e que por conta disso não morava mais em casa. Até onde se sabe, Christian nem chegou a conhecer a sua família. Interessante. E tem mais. Como eu falei mais cedo, não teve nenhuma atividade no celular de Christian desde 12h40 do dia da sua morte. E só foi ter ali uma atividade às 3h44, se eu não me engano. E mesmo que o horário de sua morte tenha sido determinado inicialmente como sendo por volta das 3h30, o seu celular estava ativo, como eu disse, às 3h44. Ele foi utilizado para ligar para Matt Miller 6 vezes e novamente às 5h11 da tarde. Das 4h48 às 4h55, 2 ligações foram feitas para números desconhecidos, que mais tarde foi descoberto serem da mãe de Dylan e de um de seus amigos. Também foi descoberto que o Jeep de Christian tinha sido movido. Ele sempre estacionava no cais, onde ele embarcava no rebocador, que ficava em Vicksburg, a cerca de 4 horas de distância de Meridian. Só que quando foi feita uma verificação, o Jeep não estava lá. E adivinha onde Christian guardava a sua arma? No Jeep. Mas, em momento nenhum, Dylan disse que eles tinham passado para pegar a arma e sabe-se lá o quê. E, infelizmente, as câmeras de segurança do cais não estavam funcionando e serviam mais como uma forma de assustar possíveis assaltantes do que qualquer outra coisa. O que menos fazia sentido nessa história toda era o fato de Dylan ter dito que tinha buscado Christian em St. Rose. De acordo com Ray Andreacki, o Dylan tinha postado no Twitter o seguinte: de Meridian para Nova Orleans, para Vicksburg e depois de volta para Meridian antes do almoço. E ela tinha um print para provar isso. Então, por que diabos ele mentiu sobre esse fato? Como a família Andreacki estava repleta de dúvidas, eles tentaram falar com o principal detetive do caso, chamado DeMarcus Wilburn, mas ele nunca retornou nenhuma de suas ligações. E até hoje, eles não conseguiram falar com esse homem. Mais tarde, Ray marcou uma reunião com o chefe de polícia, James Lee, mas ele foi super arrogante durante toda a conversa. Ela queria que o caso fosse reaberto pelo Mississippi Bureau of Investigation, mas James recusou e sugeriu que ela fosse para casa e aceitasse que o seu filho tinha tirado a própria vida. Obviamente, ela ficou com raiva disso e até lhe perguntou se ele faria o mesmo se ele soubesse que a sua filha não teria se matado. E ele simplesmente disse que sim. Eu super entenderia se fosse um caso onde a polícia tivesse feito uma investigação para saber de fato o que tinha acontecido, mas não foi isso que aconteceu nesse caso. E assim, ele nunca deveria falar com uma mãe de luto para ela simplesmente esquecer e seguir em frente. Ainda mais porque tinham muitas evidências que provavam o contrário, que esse não era um caso de suicídio,
E mesmo assim, a polícia não estava nem aí. Assim, realmente 0% interessada. Parecia que eles apenas queriam fechar mais um caso, mesmo que isso custasse a verdade e a paz de uma família inteira. E adivinha? James Lee, ele mesmo, foi demitido pouco tempo depois por irregularidades e assédio sexual. Só uma curiosidade aí pra vocês. Era um cara bem legal. Muito bom. De acordo com o prefeito Percy Bland, James não tinha capacidade de administrar o departamento de polícia. E por conta disso, um chefe de polícia interino foi nomeado, chamado Buck Roberts, enquanto o novo chefe ainda não era contratado. Depois disso, aparentemente, Buck tinha permitido que o Mississippi Bureau of Investigation entrasse no caso em maio de 2014, e em novembro eles chegaram a criar um relatório que teria sido enviado para o atual promotor distrital, chamado Bilbo Mitchell. Mas Bilbo disse que ele nunca recebeu relatório nenhum. Finalmente, em julho de 2014, 4 meses após a morte de Christian, Benny Dubose foi nomeado como novo chefe de polícia e imediatamente ele assumiu o caso, chegando a dizer o seguinte: muitas das coisas não faziam sentido. Quando a arma foi enviada para o laboratório, eles não encontraram nenhuma impressão digital na arma. As impressões digitais de Christian deveriam estar na arma. A arma foi limpa, passado um pano. Ele também chegou a falar sobre o fato de que o banheiro estava surpreendentemente limpo e que deveriam ter mais respingos de sangue, principalmente em um caso onde uma arma de fogo é utilizada, existem muitos respingos. E não tinham muitos respingos. Benny disse também que a primeira investigação foi super mal feita e que até as fotos tiradas das cenas do crime tinham sido feitas com celulares, sendo que a equipe tinha câmeras profissionais e as fotos estavam terríveis. Pouco tempo depois, Benny contratou um novo investigador chamado Jerry Brattle, que trabalhava apenas com casos arquivados e agora o caso de Christian seria sua prioridade. Só que toda vez que a família Andreacchio tentava entrar em contato com Jerry, eles sempre tinham a desculpa. Ou ele estava em algum tipo de treinamento, ou precisava passar mais informações para o promotor distrital. Demorou meses até que ele realmente conversasse com a família. A única coisa que ele fez durante todo esse tempo foi mentir para a família e convencê-los a pagar por coisas. Por exemplo, Ray e Jerry tiveram uma conversa sobre a possibilidade de fazer uma reconstrução na cena do crime, mas ele disse que a polícia não tinha orçamento para isso. Mas, obviamente, Ray precisava de respostas e ela foi atrás de um especialista e o contratou para tal reconstrução. De acordo com o especialista, o crime tinha sido claramente encenado para parecer um suicídio, mas quando Jerry viu esse resultado, ele disse que não acreditava nisso. Em outra ocasião, ele mencionou que a amostra de DNA que tinha na arma de Christian era muito pequena para ser testada, então lá foi Ray novamente desembolsar dinheiro da sua própria conta. Ela conseguiu encontrar uma empresa que lhe explicou que aquela amostra poderia sim ser utilizada para descartar possíveis suspeitos. Porém, quando isso estava prestes a acontecer, o promotor Bilbo Mitchell foi até Jacksonville, na Flórida, para conversar com outra empresa forense e disse aos Andreacchios para eles esperarem porque eles tinham o suficiente para uma acusação. Mas nada foi feito. Era assim um absurdo atrás do outro. Quando Ray conversou com Jerry mais uma vez, ela disse que ele precisava conversar com Whitley, só que ele disse que não podia fazer isso porque ela era menor de idade. O que não faz o menor sentido. E sabendo disso, Ray lhe deu uma lista de vários menores de idade que tinham sido presos por assassinato e disse que ele deveria conversar com esses outros detetives então, porque eles pareciam ser capazes de conversar com menores de idade. E a resposta dele para isso foi que ela o tinha entendido mal. Não, querido. Você entendeu o seu trabalho muito mal, porque aparentemente você, assim, tá fazendo um péssimo trabalho. Desculpa, gente, eu tô, assim, bem estressada. Esse caso me estressa de um jeito que vocês não têm noção. Eu já conheço esse caso há mais de 4 anos ou 5 anos. E toda vez que eu leio sobre ele, que eu vejo um vídeo sobre ele, que eu falo sobre ele, eu quero explodir de tanta raiva. Mas continuando. Mais tarde, ele inventou outra desculpa. Ele disse que estava só esperando o legista parar de ficar bravo com o departamento de polícia de Meridian por conta de alguns conflitos que eles tiveram e disse que o legista que tirava fotos da cena do crime. Mas como Ray tinha o telefone do legista, ela mesma fez a ligação
e ele disse que nunca tinha tirado foto de uma cena de crime na sua vida. Afinal, esse não é o trabalho do legista, e sim do perito criminal. Quando confrontado sobre essa nova mentira, Jerry apenas disse mais uma vez que ela o tinha entendido errado. Em outro momento, Jerry disse que seria ótimo se eles usassem luminol no apartamento para ver se tinha mais algum vestígio de sangue, mas quando Ray ficou animado com isso, ele disse que não tinha ninguém na polícia treinado para isso. Como assim? E ele disse que teria que ver uns Ele disse que ele teria que ver uns tutoriais no YouTube para aprender a fazer esse processo. Juro. Só que Ray não gostou disso nem um pouco, obviamente, porque tinha grandes chances de que ele estragasse a investigação ainda mais e não conseguisse um resultado realmente válido. Então, ela disse que queria encontrar um especialista para que o processo ocorresse da forma correta. E o que Jerry fez? Deu outra desculpa esfarrapada. Dessa vez, ele disse que eles não conseguiriam fazer isso porque o complexo de apartamentos de Christian queria que a cidade assinasse um documento assumindo a responsabilidade por qualquer coisa danificada, e a cidade não queria fazer isso. Só que é aquilo. Ray já sabia que Jerry era um grande mentiroso e ela achou melhor fazer o seu próprio acompanhamento para ver se as coisas seriam feitas. Com isso, ela foi até o gerente do complexo de apartamentos e ele disse que nunca tinha conversado com ninguém sobre isso, mas que ele tinha certeza que a nova moradora do apartamento de Christian ficaria super feliz e daria permissão sim, se isso ajudasse no caso. E quando Ray conversou com a nova inquilina, dito e feito, ela concordou. E assim que ela foi confrontar Jerry sobre essa mentira, ele deu a resposta de sempre, que ela tinha o interpretado errado. E curiosamente, logo em seguida, ele saiu do caso. A esse ponto, Ray, Todd e Andreacchio tinham juntado a sua própria equipe de investigadores para examinar todo o caso. O investigador particular da família era um homem chamado Max Mays e a advogada se chamava Cynthia Spitz Jens. De acordo com Cynthia, quanto mais ela ia se aprofundando no caso, mais ela percebia o quão doido tudo aquilo era e disse que para chegar à conclusão de que esse foi um caso de suicídio, a pessoa tinha que ter feito várias acrobacias porque tudo indicava que era um assassinato. O que mais chamou a atenção do investigador particular e de toda a equipe trabalhando no caso foi o horário da morte. De acordo com vários especialistas, quando o Christian foi encontrado, ele já estava no processo de rigor mortis, chegando ao ponto de que a posição em que ele foi encontrado na banheira foi a mesma de quando ele foi transferido para o necrotério. Para quem não está familiarizado com esse termo, rigor mortis, também conhecido como rigidez cadavérica, é um fenômeno fascinante que ocorre após a morte e que pode nos ajudar a entender mais sobre o momento em que alguém faleceu. Imagine que após a morte o corpo passa por uma espécie de congelamento dos músculos, tornando-os rígidos e inflexíveis. Nosso corpo usa uma substância chamada ATP para manter o músculo relaxado, e quando morremos, naturalmente paramos de produzir o ATP e o cálcio começa a se acumular nos músculos, causando a contração e a rigidez. Essa rigidez começa a aparecer entre 2 a 6 horas após a morte, atingindo seu pico em cerca de 12 horas, onde todo o corpo está endurecido. Ou seja, Christian já estava morto há pelo menos 2 horas antes da ligação para emergência, dando tempo suficiente para que o seu assassino limpasse todo o local e ensinasse o seu corpo para parecer que ele tinha tirado a própria vida. E eu digo pelo menos porque, como eu disse, começa a partir de 2 horas. Só que quando a polícia chegou lá, ele já estava muito endurecido. O legista também percebeu que tinha lividez na parte de trás das pernas de Christian, e a lividez, ou livor mortis, também é um fenômeno que ocorre após a morte, onde o sangue se acumula nas partes mais baixas do corpo devido à gravidade, formando manchas roxas ou azuladas na pele. Esse processo começa a aparecer entre 30 minutos a 2 horas após a morte e se torna fixa após 6 a 12 horas, e ela basicamente indica a posição do corpo no momento da morte e se ele foi movido depois. Ou seja, de acordo com a lividez no corpo de Christian e da localização onde ela estava, quando ele morreu, ele estava deitado de costas ou pelo menos sentado e ficou nessa posição por um bom tempo, permitindo que o sangue se acumulasse ali, naquela área, antes de ele ser movido para a banheira, que foi onde ele
foi encontrado em uma posição completamente diferente. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, o patologista forense contratado pela polícia de Meridian determinou a sua morte como ocorrendo às 3h45, quando na realidade ele provavelmente morreu 2 horas antes, no mínimo. Agora que já falamos sobre as evidências mais importantes desse caso, e eu digo isso porque existem muitas informações sobre o caso de Christian e é impossível colocar tudo isso em apenas um vídeo aqui no YouTube. Não é à toa que existe um podcast chamado Culpable, com 17 episódios. Só pra vocês terem noção, eu ouvi tudo, todos, mas eu decidi meio que colocar essas mais importantes, senão o caso ia ficar ainda mais confuso do que ele já é, e eu sinto que chega um momento que você começa a repetir as informações, porque você vai meio que se aprofundando cada vez mais nelas, né, em cada aspecto. Então, por isso que eu decidi colocar essas informações. Mas assim, se qualquer pessoa lançar um vídeo sobre esse caso, assista, porque sempre vai aparecer uma nova informação, porque realmente é muita coisa. Então, vamos relembrar os suspeitos. Os maiores são, obviamente, Whitley e Dylan, mas existe a possibilidade de que os seus amigos também estejam envolvidos de alguma forma, como Matt e Jet Miller, já que ambos estavam com Whitley na noite anterior e deram relatos contraditórios do que teria acontecido na noite anterior à morte de Christian. Porém, é meio difícil que esses dois estejam envolvidos, porque Matt passou a odiar Whitley depois que viu todas as coisas esquisitas nesse caso. Ele já a chamou de mentirosa compulsiva e manipuladora, e hoje em dia ele acredita que foi ela que matou Christian. E isso porque ela sabia que ele iria terminar com ela e ela ficaria sem ninguém para lhe sustentar. E até onde sabemos, ela achava que ele a tinha colocado como beneficiário em seu seguro de vida. E Matt não acha que Dylan esteja envolvido, mas eu já penso um pouquinho diferente. Eu não sei se acho que Dylan matou Christian, mas eu acho que ele pode ter visto o crime acontecendo e, como ele era muito mais amigo de Whitley, ele ficou do lado dela e ajudou a encobrir tudo para que parecesse que ele tinha tirado a própria vida. Mas calma, tem mais uma pessoa. Um homem chamado Hayes Mitchell, que era filho do promotor Bilbo Mitchell. Acontece que após a morte de Christian, Hayes, que parece que também trabalhava em um rebocador, começou a falar algumas coisas para um outro cara que estava no barco. Por sinal, esse cara conhecia Christian, mas Hayes não sabia disso naquele momento. Ele chegou a lhe dizer um monte de coisas relacionadas ao crime e soltou a seguinte frase: "Não era pra ser assim." Só que quando esse outro cara começou a fazer mais perguntas para entender melhor a situação, Hayes perguntou de onde ele era, e quando ele descobriu que o cara era de Dalewood, que é muito perto de Meridian, ele parou de falar. E infelizmente nunca saberemos sobre o que ele estava falando, porque ele morreu de overdose alguns anos depois. E aqui já entra outra teoria inventada pelas vozes da minha cabeça, tá? Porque não vi essa teoria em lugar nenhum, eu inventei enquanto estava criando o roteiro, porque na minha cabeça faz muito sentido. Pode ser, não sei, que o Whitley também estava traindo Christian com Hayes, e em algum momento ela teria chamado por algum motivo e no meio do caos as coisas saíram do controle. Isso faz muito sentido porque só isso explicaria o péssimo trabalho policial. Para mim, está mais do que óbvio que eles estavam tentando acobertar alguma coisa e Hayes, sendo filho do promotor, explicaria muita coisa. As coisas fariam muito mais sentido. Mas também tem a possibilidade de ter sido tudo premeditado, considerando que Dylan ficou enchendo o saco de Christian para que ele voltasse logo para casa para resolver as coisas com Whitley. E a própria Whitley ficou ligando para ele e falando um monte de coisa. E eu não consigo ainda entender o motivo do porquê que o macacão dele nunca foi encontrado. Será que ele foi assassinado usando o macacão? Então eles jogaram esse macacão fora? Não sei, mas tá aí uma teoria. Mais tarde, Ray Andreacchio chegou a dizer que o que quer que Hayes Mitchell soubesse estava consumindo e que as substâncias ilícitas serviam como uma forma de silenciar os seus sentimentos e, possivelmente, toda a culpa e remorso. Ela acredita que alguém desse grupo sabia muito bem que Christian tinha dinheiro e muito dinheiro e tinha planejado roubá-lo. Porém, Christian não era do tipo que ficaria quieto e apenas entregaria o dinheiro. Ele com certeza teria lutado até o fim e, como uma forma
de silenciá-lo, o grupo teria o matado. O tio de Christian, Chris Thompson, também acha que tinha pelo menos mais uma pessoa envolvida, além de Whitley e Dylan, porque ele não acha que esses dois seriam capazes de surpreender Christian dessa forma e até mesmo de criar um plano que desse certo, já que eles estão aí, livres, leves e soltos. Na equipe ali de investigação da família Andreacchio tinham muitos especialistas mundialmente renomados e respeitados, como, por exemplo, o patologista forense Dr. Jonathan Arden. Ele já tinha trabalhado em milhares de casos durante sua carreira e quando ele examinou o caso de Christian, ele também não tinha dúvidas de que aquele era um caso de homicídio. Ele explicou que haviam vários pontos na cena do crime e no corpo de Christian que não se alinhavam com a teoria de suicídio. E ele pontuou várias das coisas que já mencionei ao decorrer desse caso, como a posição do corpo, a lividez, o rigor mortis e o horário da morte. De acordo com o Dr. Arden, é bem provável que Christian já estivesse morto antes de Dylan sair da casa para ir comprar o tal aparelho na Best Buy. Provavelmente ele morreu pouco tempo após chegar em casa. Apenas 3 anos após o chefe de polícia Benny DuBose entrar no cargo, ele foi substituído pelo capitão Jay Arrington, que já era detetive há 30 anos no departamento de polícia de Meridian, e ele também chegou à conclusão de homicídio, afirmando que não tinha dúvidas de que o corpo de Christian tinha sido movido e que ele tinha morrido algumas horas antes de Dylan ligar para a emergência. Porém, ele disse para a promotora distrital Cassie Coleman que queria mudar as acusações de homicídio por negligência culposa e apresentá-las ao novo júri, no qual Cassie concordou caso ele tivesse novas evidências. Apesar de Jay Arrington escrever os mandados de prisão para Whitley e Dylan, por algum motivo, eles nunca foram cumpridos. Em outubro de 2017, o procurador do estado do Mississippi apresentou o caso a um grande júri, porém, Jay Arrington não foi autorizado a comparecer. Por quê? Não fazemos a menor ideia. Porém, mais tarde, ele chegou a dizer que ele ficou bem confuso com toda a situação porque ele nunca tinha visto um júri prosseguir sem ouvir o detetive. E no mesmo ano, eles decidiram não acusar Whitley e Dylan pelo assassinato de Christian. De acordo com eles chegaram a essa conclusão porque não havia evidência o suficiente para provar, sem dúvidas, que eles eram os culpados. Como eu falei mais cedo, existe um podcast incrível que detalha, assim, absolutamente tudo sobre esse caso. O nome do podcast é Culpable e em um certo momento eles criaram uma recompensa de $100 mil por novas informações sobre o caso que levem a uma condenação. E existem 2 petições no site deles com mais de 133 mil assinaturas pedindo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigue toda a corrupção na polícia de Meridian. Até hoje, essa investigação não foi feita, mas eu vou deixar o link da petição aqui na descrição e em um comentário fixado para que quem puder assinar, assine. No site da petição tem um texto de Ray Andreacchio que diz o seguinte: Meu filho foi assassinado em 23 de fevereiro de 2014. Minha família e eu temos lutado com as agências de aplicação da lei locais e estaduais nos últimos 5 anos e meio, tentando conseguir uma investigação justa e completa e a acusação das pessoas envolvidas em sua morte. Fomos confrontados com desonestidade e resistência de todas as agências. Através dos esforços conjuntos de Bilbo Mitchell, ex-promotor, Cassie Coleman, promotor atual, Rich McAllister, Marvin Sanders, promotor, Gypsy Ward, investigador, Roger Wade, investigador, Stanley Alexander, Unidade de Integridade Pública, Tony Green, diretor da Unidade de Integridade Pública, Benny DuBose, chefe do Departamento de Polícia de Meridian, o caso de Christian foi retratado como suicídio. Provas forenses e testemunhos foram supridos ou ignorados. Em um esforço para garantir que o caso não avançasse, indivíduos específicos nomeados acima se envolveram em manipulação de júri para garantir o resultado que desejavam. Precisamos do seu apoio para encorajar o Departamento de Justiça a participar de uma investigação completa sobre a corrupção e conspiração praticadas por vários indivíduos em esforços para contornar a justiça pelo assassinato de Christian. Toda a família sente que o sistema e o caso precisam ser investigados porque é mais do que claro que a morte de Christian foi 100% negligenciada pelas autoridades. Já Whitley Goodman ficou em silêncio assim por muitos anos e só decidiu falar alguma coisa quando a equipe do 48 Hours entrou em contato com ela
E ela disse que tinha escrito um poema. Vamos ler o poema. 2 semanas atrás, simplesmente me veio como do nada. O título é Úmido, por Whitley Goodman. Sinto falta de quem eu era, a pessoa que eu costumava ser permitida, antes da ansiedade, da dor e da notoriedade. Antes de seu nome ser usado em vão como a principal fonte da minha dor. Tem sido uma guerra tão grande. Acho que sou eu quem devemos odiar. Eu serei a fuga de todos. Tadinha, poxa. Ela também chegou a contratar o seu próprio advogado, chamado Bradley Clinton, e acreditem ou não, ela entrou com uma ação de 47 milhões de dólares contra os Andreacchios. Também contra o podcast Culpable, a Black Mountain Media, que é responsável pela produção do podcast, e a 24 TV por difamação e estresse emocional. Pois é. E ela disse o seguinte, ela disse mais. Eu estava tão confusa quando comecei a ser culpada. Eu realmente estava, sabe? Se eles eram tão fracos de mente a ponto de se orgulharem, sabe? De me machucar sem sequer me perguntar ou confirmar, sabe? Qual é a verdade? Então, eu não quero nada a ver com eles. E não para por aí. Um tempo depois, ela foi contatada por Melissa McCarthy, do Crime Watch Daily, e disse: Nunca fui sequer nomeada como suspeita. Os mandados de prisão que eles afirmam existir nunca foram ativados, mas foram simplesmente escritos para calar Ray. Tudo que o Ray fez foi publicar mentiras e tentar obter dinheiro e atenção com a morte do próprio filho. Se houvesse algo errado com a balística ou a posição do corpo, eu estaria na cadeia. Christian morreu. Posso te dizer que ele se suicidou, e os textos ameaçadores dele, enquanto ele estava em outro estado, também comprovam isso. Não há mandados ativos para mim e para Dylan. Se você publicar isso, é informação falsa. Tenho certeza de que não será a única informação falsa que você escolherá publicar, mas só fui instruída a te dizer isso. E para finalizar, ela disse para Melissa que no inferno tinha um lugar especial para pessoas como ela. Ray. Juro. Diferente do que o Whitley pensa, a família de Christian não está usando da morte dele para ganhar dinheiro. Eles querem apenas um fechamento, saber o que realmente aconteceu naquele dia e quem o matou. Não existe mais dúvida se foi um homicídio ou não. A única dúvida aqui é sobre quem é o culpado. Apenas. E eles querem justiça, assim como qualquer família gostaria nessa situação. E ela ter a cara de pau, a tamanha audácia de dizer que o Ray estava querendo dinheiro. Querida, quieta. Infelizmente, saber quem o matou não vai curar ninguém, mas pelo menos vai dar um fechamento, um senso de finalização. E para finalizar o vídeo, Ray Andreacchio diz o seguinte: as pessoas podem discutir sobre o estado mental dele, mas não podem argumentar contra as evidências forenses. Um dos maiores medos de um pai que perde o filho é que seu filho seja esquecido, e os aspectos de sua personalidade que o tornaram tão especial para sua família e amigos se percam com o passar do tempo. E o meu trabalho aqui é exatamente esse: fazer com que Christian Andreacchio não seja esquecido. E aí, vocês estão bem? Que eu tô assim mega estressada, eu vou ter que tomar um chazinho aqui daqui a pouco. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, incluindo creepypastas de terror, é só enviar para o formulário que está aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, do Depois da Meia-Noite. Que vai voltar, eu só tô me reorganizando aqui certinho para que quando volte certinho, né, direitinho e tal. Então, mandem as histórias que aí eu vou estar separando as melhores para que a gente leia em breve. Então é isso, até o próximo vídeo.